epístola de João. A primeira epístola de João, capítulo 3. Glória a Deus. Eu digo isso, irmãos. Primeiro, não é para persuadir ninguém, nem também para sensibilizar ninguém, não. Nem para pedir nada a ninguém, também não. Mas eu digo isso por conta dos rachadores de lenha. São aqueles que estão entre nós, mas não são nossos. São aqueles que falam demais, falam o que deve e o que não deve. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de todos. Todos acharam? Pronto, mantenha aberto. Vamos ler só os 3 primeiros versículos. A minha tradução é um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido. Capítulo 3, versículo 1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O apóstolo João, ele nos leva a uma visão da grandeza do amor de Deus. Como ele nos amou, como ele me amou, como ele nos amou. Em primeiro lugar, Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Em segundo lugar, Deus nos amou sendo nós inimigos da cruz de Cristo. Deus nos amou sem que nós o amasse. Foi assim que Ele nos amou. E o que levou Deus a nos amar? Primeiro, a sua essência. Está escrito que Deus é amor. Em segundo lugar, porque nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Em terceiro lugar, porque o diabo, desde o Éden, enganou o homem para que este não acreditasse no amor de Deus. Então Deus, vendo o homem sendo enganado tantas vezes, na primeira, ele teve problema depressivo. A primeira enfermidade do mundo foi a depressão. A depressão leva o homem a querer se isolar, se esconder. Foi o que aconteceu quando aquele casal pecou, quando Deus chegou para falar com ele, que era normal Deus falar com eles, eles agora se esconderam. Segundo lugar, o pecado da consciência da derrota do homem, e o homem teve medo de Deus. Ora, como é que o filho pode ter medo do pai? Mas ele teve. Por quê? Porque a consciência deu conta que ele era digno de ser julgado, e o medo que o homem teve de Deus levou-o a se esconder. Como ele não pôde se esconder de Deus, e ninguém consegue se esconder de Deus. Por quê? Porque todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Deus vê tudo em todo lugar. Não adianta. Deus ouve, vê, e Deus se faz presente. São atributos divinos. Então, meus amados irmãos, Deus perdoou o pecado do homem, mas para que esse pecado fosse tirado do homem, foi necessário que imolasse um animal. E através deste animal imolado, 2 coisas Deus fez para o homem. A primeira foi lhe vestir, veste de salvação. Essas vestes veio pela limpeza do sangue de Jesus. E em segundo lugar, a pele do animal, do cordeiro, fez as vestes, ou seja, revestiu, vestiu e revestiu. Vestiu para a salvação e revestiu para ter autoridade e poder. Aí aponta para 2 grandes verdades que eram futuras. Ali era apenas o tipo
apontou para Calvário. No Calvário, o Cordeiro foi imolado, Jesus estava lá preso e morto, glória a Deus. E no Pentecoste, o homem foi revestido, protegido e cheio do poder de Deus. Veja como é grande o amor que o Pai nos tem concedido. Quando ele olha hoje dos céus à terra, ele olhou dos céus à terra, ele não viu absolutamente ninguém digno, ninguém merecedor. Por quê? Porque todos erraram, porque todos pecaram, porque todos foram destituídos da glória de Deus. E ele olhou para o homem e viu o homem como ovelha sem pastor. E como ovelha sem pastor, Deus agora sim, ele resolver a situação do homem, enviando o seu próprio filho, porque ele tentou resolver através dos profetas, mas não conseguiu. Agora vem Jesus, se fez homem, habitou entre nós, para que através dele o homem fosse salvo. Então está aí a grandeza do amor de Deus. Como é o amor de Deus? É o amor que renuncia. Jesus renunciou. O que ele renunciou? O céu, o seu lar eterno. Renunciou o céu para vir estar conosco. A renúncia foi maior do que a localização. Foi a humilhação de ele se fazer carne. E para se fazer carne foi necessário que Deus se tornasse um embrião no ventre de uma mulher e passasse 9 meses. Você já pensou nisso? Glória a Deus. Então Deus, o amor de Deus, amor que renuncia. Segundo, o amor que perdoa. Não foram poucas as pessoas que lhe ultrajaram, que lhe humilharam, que lhe perseguiram, que foram ao seu encontro, que foram matá-lo, mas mesmo assim ele resolveu perdoar estas pessoas. Glória a Deus. Até no Calvário, as pessoas começaram a gritar: tu não dissestes que era o Filho de Deus, que era o Salvador do mundo? Se és, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. E claro que ele podia, naquele momento, requerer o seu direito de filho e de Deus, e ter saído da cruz. E eu e você, inferno. Mas por amor a mim e a você, ele suportou as humilhações. De sorte que o profeta diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Glória. Moído, ele foi por mim e por você, mas ele suportou a morte e morte de cruz, para nos perdoar de todos os nossos pecados. E terceiro, resultado deste amor, foi a sua entrega, a minha vida pela sua vida. Se ele não morre, eu quem seria condenado, mas porque ele morreu, eu saí livre. Oh, aleluia. E a humanidade lá no Calvário está retratado naqueles 2 ladrões. Os 2 ladrões. O ladrão que zombou, que criticou, e o ladrão que repreendeu. Ele disse: nem mesmo neste estado você teme a Deus? Disse o outro. Então está ali o retrato da humanidade. A humanidade que se arrepende e resolve acreditar e seguir a Jesus, e a humanidade que não se arrepende e continua contra Jesus. A humanidade é a que vai para o céu, e a que fica na terra, e a que vai para o inferno. Glória a Deus. Então, amados, João disse: como é grande o amor de Deus, como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que amor foi esse? Sendo chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece. Por quê? Porque não o conhece. Então o mundo não nos conhece porque não conhece a Deus. Deixa eu dizer outra vez: o mundo não nos conhece porque não conhece a Deus. E eu pergunto: por que o mundo não nos conhece? Porque nós somos luz. Por que o mundo não nos conhece?
Porque o mundo jaz no maligno. Então por isso que o mundo não nos conhece, porque nós somos diferentes. O verdadeiro cristão, irmãos, ele é diferente. No caminhar, no falar, em tudo ele é diferente. Vejamos o versículo 2. João 3:2. Como é que está escrito aí? Como é que você lê? Vamos participar. Amados, vamos analisar esse texto. Amados, João está falando com os crentes salvos. Vamos tirar o nome crente. Está falando com os salvos. Agora, somos filhos de Deus. Agora quando? Romanos 8:1. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Agora que você não é mais carnal, agora que você é espiritual, agora que você não é mais criatura, porque todos os homens são criaturas, mas agora você é filho de Deus. Agora que você não é mais trevas, agora você é luz. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículos, deixa-me ver, versículo 13, 14 e 16. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Mateus. Amém. Disse Jesus: vocês, está falando de você, meu irmão, está assim, é de você mesmo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, na sua tradução de insípido, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, Jesus disse que somos o sal da terra. E o sal tem a sua função. Transliterando para da vida, para o homem, tem a sua missão. Qual é a função do sal? A mesma função do crente que é sal. A função do sal é temperar. E o que é temperar? É dar sabor, é tornar delicioso, boa. Então o sal não só tempera, mas o sal também preserva. Hoje na modernidade quase que os mais jovens nem sabem como isso funciona, mas alguns anos atrás a maioria das pessoas de classe pobre não possuía geladeira, e a feira era uma vez na semana. Pessoal do sítio, dos lugares mais distantes, e até da cidade, dos bairros mais distantes, eles iam para a feira dia de segunda, porque era tudo mais barato, e comprava carne e muito sal, e quando chegava em casa, salgava toda aquela carne, para que ela não se estragasse. Glória a Deus. Por isso Jesus disse assim: tende sal em vossas vidas. Para quê? Para preservar. Quem falta sal, se não tiver sal, apodrece. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então Jesus disse: vocês são sal da terra,
Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Então você não pode perder o seu sabor. Glória a Deus. Exatamente o sabor. Exatamente o sabor que vai trazer a preservação. Aí o Senhor disse: se perder o sabor, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que isso quer dizer na vida de um crente? É aquele crente de mau testemunho, é aquele crente que não vive como crente, é aquele crente de dupla identidade. Na igreja ele é uma pessoa, lá fora ele é outro. É aquele crente desonroso, desrespeitoso, é aquele crente namorador. Glória a Deus. Então este é o sal sem sabor. Ele é crente, entre aspas. As pessoas dizem tão mal dele, que às vezes a gente fica muito triste. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. A semana passada, conversava com alguém, e um nome foi citado, e a pessoa disse assim, desculpa a expressão, mas foi aqui a pessoa disse: isto é um cabra sem vergonha, isso não é crente não, é um enganador, ele está lá, mas não é de lá. Um crente, irmãos, glória a Deus, e o pior que era obreiro, glória a Deus, mas não era nosso não, graças a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse, se o sal não for salgado, for insípido, para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Aí o Senhor diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Não se pode construir uma cidade sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Glória a Deus. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Glória a Deus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não pode. Não tem como esconder uma cidade sobre o monte. Glória a Deus. Como não tem como esconder um crente que resplandeça a glória de Deus na sua vida. Amém. E Jesus concluiu assim, versículo 16, a igreja, 1, 2, 3, já. Nem todos leram. Assim quer dizer desta maneira, assim quer dizer desta forma, a sua luz, assim brilha a sua luz, ou a luz de vocês, diante dos homens. Para quê? Para que todos vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está. Ou seja, Deus pode ser glorificado através da sua vida, do seu testemunho, e Deus também pode ser escarnecido através da sua vida e do seu testemunho. Então, João diz: amados, agora somos filhos de Deus. Agora que você nasceu de novo, agora que você recebeu o Espírito Santo, agora que você é luz no mundo e sal da terra, então, agora sim. E ele dá uma parada e continua. E ainda, não se manifestou o que havemos de ser. Observe que João diz, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou seja, ainda tem coisas maiores para a sua vida. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: ainda tem coisas maiores para a sua vida. Aí ele continua, mas sabemos, isto é convicção, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Quando ele, está falando de quem? De Jesus.
João está dizendo, quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Onde é que está isso, pastor? Está em 1 Coríntios, me ajude aí, pregadores. 1 Coríntios, pode abrir, igreja, 15 e 52, salvo engano. Que eu não anotei nada, irmão. 1 Coríntios 15 e 52. Isto, 15 e 52, toda a igreja achou? No momento. Veja o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Qual é o mistério? Deu uma paradinha. Nem todos, ou seja, nem todos vai morrer. Você está nessa noite na fileira daqueles que podem não passar pela morte. Por quê, pastor? Porque Jesus está às portas. A igreja está vivendo seus últimos momentos aqui na terra. Aí João disse, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, todos seremos transformados. E como vai acontecer a transformação? Será num abrir e fechar de olhos. O som da trombeta tocará, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Deu para entender? Sim ou não? Preste atenção. Mas quando ele se manifestar, esta manifestação que João está falando, ele está falando da manifestação de Cristo em glória. Cristo foi para o céu, estar lá, intercedendo por nós, mas ele prometeu voltar, e ele vai voltar para aqueles que são seus, para aqueles que lhes pertencem. É por isso que ele antes mandou que vigiasse, que orasse, mas também vigiasse. Glória a Deus. É necessário, meus amados irmãos, que você ore mais, que você vigie mais. Ele está voltando. E eu ainda digo, é necessário que você se aproxime mais de Deus. É necessário que você procure a manifestação de Deus na sua vida. Não através da salvação, porque você já está salvo. Quem está salvo aqui, levante a mão. Isso. No momento em que você foi ao Calvário, seus pecados foram perdoados, você tornou-se um filho de Deus, você tornou-se uma pessoa salva. Mas a Bíblia diz que neste tempo em que nós estamos vivendo, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E quando eu falo nesses escolhidos serem enganados, independe de qualquer posição eclesiástica ou qualquer cargo na igreja. O diabo não quer saber se é cooperador, se é diácono, se é presbítero, se é evangelista, se é pastor, se é missionário, se é presidente. Ele não quer saber disso não. A única coisa que o diabo vai sempre temer, sabe o que é? É a proteção no crente do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E a força que ele tem recebido de Deus através do Espírito Santo,
Por isso é necessário que você corra para o Pentecostes. Isso é o que, pastor? Você precisa não apenas ter o Espírito Santo, mas você precisa ser revestido do Espírito Santo através do batismo de fogo. Nem todos estão preocupados com isso, mas eu quero advertir a você que você precisa ser batizado com o Espírito Santo e com urgência. Glória a Deus. Você precisa sim estar preparado. Glória a Deus. Preparado para os confrontos que a vida vai lhe oferecer a partir de agora. O diabo, irmão, não está para brincadeira. O apóstolo João disse: ele veio, e ele veio mesmo e está no mundo, desde o Éden. Não se esqueça que Eva foi enganada dentro do jardim, como muitos crentes são enganados dentro da própria igreja. E o pior, enganado por alguém que usa até a palavra, a própria palavra. Você lembra do deserto, quando Jesus foi levado pelo diabo para ser tentado? Nas 3 tentações, os 3 ataques do diabo, em todos os 3 ele usou a palavra. E como Jesus venceu? Através da palavra. E tem crente que não lê a Bíblia. Não é porque não sabe ler, é porque falta apetite espiritual. Você precisa ler a Bíblia. 2021 terminou. Você leu a Bíblia toda em 2021? 2022 começou. Você já começou a ler a Bíblia sistematicamente em 2022? E não é nenhum sacrifício. Para você ler a Bíblia toda em um ano, basta todos os dias você ler 4 capítulos. Se ler 3 e domingo ler 4, já resolve o problema, fecha certinho em um ano. Então você não pode ficar sem o conhecimento de Deus, e esse conhecimento vem através da palavra, e aqueles que não conhecem ao Senhor, certamente são enfraquecidos, e certamente serão enganados. Porque tem crente que vive de galho em galho, falta de conhecimento de Deus. Porque tem crente que vive para lá e para cá, atrás de bênção. Se ele lesse a Bíblia, ele descobriria que ele não precisa correr atrás de bênção, é a bênção que vai correr atrás dele. Ele quem é uma bênção. Deus apareceu a Abraão: Abraão, eis-me aqui, Senhor, sê tu uma bênção, anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus, aleluia. Então observem, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havia de ser, não se manifestou o que havemos de ser, poderosos em Cristo, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, saber Jesus, pelo arrebatamento da igreja, seremos transformados, e seremos não apenas transformados, mas seremos semelhantes a Ele. Ele fala de glória, pois o veremos como Ele é. Quem sonha em ver Jesus como Ele é? Versículo 3: todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como Ele é puro. Quem tem essa esperança de ver Jesus? Quem tem essa esperança de ver Jesus? Quem tem essa esperança de ver Jesus? Quem tem a esperança de ver Jesus? Quem tem a esperança de ver Jesus? Se você tem esta bendita esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Pureza aqui fala de santidade. E santidade tem os 2 aspectos da santidade. Santidade no sentido relativo e santidade no sentido absoluto. No sentido absoluto, ninguém é santo, somente Deus é santo. No sentido absoluto, diante dele somos considerados como trapos de imundícia.
diante dele. Porém, no sentido relativo, nós somos sim santos. Sede santo, como santo é o vosso Pai Celestial, disse o apóstolo Pedro. Assim como ele é santo, sede vós também santo. Ou seja, santo no sentido relativo. Todo crente que é salvo é santo. Ou seja, ele é separado do pecado. E quem é separado do pecado não ama o mundo, não anda pela carne. Glória a Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa, e também as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando eu falo do crente ser santo, irmãos, isso não implica em dizer que o crente seja perfeito. A perfeição só em Deus. Agora ele deve correr e lutar pela perfeição todos os dias. Não implica dizer que você não erre, não falhe. Não, pode acontecer. Glória a Deus. Mas há uma pequena diferença. Quando o verdadeiro cristão comete algo que desabona a sua conduta moral ou espiritual, dentro dele acende uma luz vermelha. A consciência, que é o seu primeiro juízo, vai dar conta que ele está errado, que ele pecou, e a primeira reação desta ação se chama arrependimento. E na hora que vem sobre ele o arrependimento, é a hora da confissão. É aquele irmão sincero que procura o seu pastor e diz: pastor, eu pequei. Eu estou aqui, pastor, porque eu fiz uma coisa terrível. Glória a Deus. E por que você veio? Eu vim porque, às vezes pela falta de conhecimento, eles dizem assim: eu vim porque o Espírito Santo me acusou. E eu digo: não, o Espírito Santo não é acusador, ele é consolador. Quem te acusou não foi o Espírito Santo, nem também foi o diabo. Quem te acusou foi a tua consciência. A consciência é o primeiro juízo na vida do homem. Então a consciência, graças a ela, você não vai para o inferno, só se quiser. Glória a Deus, porque você vem, apresenta a sua falta, e ali Deus dá uma solução para o seu problema, e você continua na sua marcha para o céu. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o apóstolo João fala como é grande o amor de Deus para conosco. O apóstolo Paulo fala que o mundo não nos conhece, graças a Deus. E o apóstolo Paulo diz que somos filhos de Deus. Lá em João 1, 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, a este sim, ele fez filhos de Deus. Então você é filho de Deus por adoção. E depois o apóstolo João nos dá outra revelação da verdade, é que nós seremos semelhantes a ele. E por último, João diz: assim como ele é, nós o veremos. Amém. Glória a Deus. Se você deseja experimentar, número 1, se você deseja experimentar este amor, faça uma entrega para Jesus nesta noite. Se você deseja ser semelhante a Ele, faça uma entrega esta noite. Se você deseja se tornar filho de Deus, não adianta querer tentar se enganar, dizendo todo mundo é filho de Deus. Isto não é verdade. Isto é um engano de Satanás. Glória a Deus. O diabo é cheio de artimanhas
Primeiro, ele disse que ninguém vai para o céu. Segundo, ele disse que não tem inferno. Glória a Deus. E outros dizem, o inferno é aqui mesmo. Coitado. Glória a Deus. O inferno é aqui mesmo. Não. Aqui é muita luta e muita guerra, sobretudo para as pessoas que vivem sem projetos de vida. As pessoas que não vivem uma vida que corresponda à realidade do presente. Glória a Deus. Mas esta noite eu quero te dizer, Jesus está dizendo que você pode ver Ele como Ele é. E tudo o que você precisa fazer é entregar a sua vida para Jesus. Vamos nos colocar de pé. E eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus.